Olá, sejam muito bem-vindos ao Fênix Cambuá Podcast. O meu nome é Vitor. E meu nome é Sádila, e hoje estou aqui com o Vitor nesse projeto lindíssimo para entrevistar uma convidada ilustre, Noélia, agente comunitário de saúde e pré-candidata a vereadora no Partido da Solidariedade. Então, Noélia, seja muito bem-vinda, representando, a força feminina na política. É muito bom ter você aqui. Por favor, se apresente. Muito obrigada, Sádila. Muito obrigada, Vitor, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar podendo participar do podcast do Fênix Cambuá. E só corrigindo um pouquinho da sua fala, não é pré-candidata, já sou candidata a vereadora, representando as nossas mulheres belucampenses, e que isso me traz muito orgulho. Inclusive de estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo legal. Noélia, eu queria saber um pouquinho melhor sobre a sua história. Teria como você falar pra gente sobre a sua infância? Como é que foi a sua infância? Você era uma menina muito arteira, muito ou não? Vitor, confesso que eu não fui muito arteira não, sabe? Apesar que eu gostava muito de jogar bola, de fazer bolinha de gude de barro, pra brincar, tanto que minha mãe falava assim, Noélia, machão, passa pra dentro. Eu nunca fui muito envolvida em brincar muito de boneca, eu era mais de estar no meio dos meninos jogando bola, tanto que eu me destaquei muito na escola nos jogos que tinham, tanto de futebol, handball, então era muito boa em futebol. Então você já era uma mini atleta? Já era uma mini atleta já. E aí, essa foi minha infância, mas minha infância muito feliz, sabe? Que eu tenho muita saudade. Vim de uma família muito humilde, mas que as brincadeiras de antigamente eram perfeitas. Não porque eu sou muito velha pra falar em antigamente não, viu, gente? Mas porque hoje em dia a gente põe os meninos jogando em celular. E antes não, a gente tinha brincadeira de pega-pega, de corre-corre, de esconde-esconde, que a gente sentia falta, baleada, 7 pedras. Quem nunca brincou disso? E isso me fazia muito bem. E era a maior parte do nosso tempo era assim. Falei que era um pouco comportada, mas pelo que eu já falei aí, eu era ativa. Não era muito arteira, era ativa. Eu gostava muito de brincar. Brincava de tudo. E onde que aconteciam essas brincadeiras? Onde que você nasceu? Eu nasci aqui em Belo Campo, mas minha família era de Piripiri, inclusive nas baixas do Piripiri. Pai era chamado assim. Minha mãe tinha uma casa lá, meu pai também. E foi aonde eu passei essa infância, a maior parte da minha infância lá. Depois eu vim para Belo Campo, porque o meu avô faleceu, e aí não tinha com quem minha avó ficasse, e minha mãe, ela achou justo que eu viesse morar com ela, até porque toda vez que eu vinha para cá eu não queria ir embora, porque eu gostava muito daqui. E aí eu vim morar com minha avó, uma senhora analfabeta, que me criou muito bem, tudo que eu tenho até hoje eu devo a ela, e hoje ela passa por um Alzheimer. Muitas vezes ela esquece de muitas coisas, mas toda vez que eu encontro com ela eu me emociono, porque quando eu falo de Noélia, ela sempre lembra de mim. Elinha, minha afilhada, minha filha, minha neta, minha sobrinha, porque foi tudo isso que ela representa na minha vida. Você citou, sua avó que tem o Alzheimer. Se você pudesse dar uma lembrança para que ela nunca esquecesse, qual seria essa lembrança? Vitor, essa pergunta, ela assim, mexe no coração mesmo, né? O que eu queria dar de lembrança para ela, porque quando eu tive minha primeira filha, ela teve glaucoma e ela perdeu a visão. Então ela não enxergou minha filha. Se eu pudesse hoje dar um presente a ela, ou se eu pudesse pedir a Deus esse presente, eu queria que Deus desse a visão para ela pelo menos por meia hora, para que ela pudesse enxergar hoje minha filha, meu filho e minha neta. Caramba. É lindo, ouvir a sua história, e a gente sabe que existe isso, do Alzheimer, existe esse problema de saúde pública. Sim. Inclusive, a gente já pode elencar isso com a questão de propostas. O que você, enquanto candidata, poderia... qual é a palavra? Me ajuda, Sádila? Poderia auxiliar as pessoas que passam por esse mesmo problema que a sua avó. Olha, quando a gente fala hoje em saúde pública, nós temos que olhar desde a criança até o idoso. Sim. A gente que trabalha na saúde, a gente vê uma necessidade muito grande de um amparo maior para nossos idosos. E o Alzheimer, infelizmente, ele está chegando cada vez mais cedo.
E isso devido às medicações que tem, devido à hereditariedade. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para os nossos idosos. E hoje, com o projeto, eu queria muito que isso se realizado, sendo eleita, para que a gente pudesse fazer um baile da terceira idade, que a gente tivesse um espaço onde eles pudessem conversar, pudessem distrair. E isso também, devido à Covid-19, que veio a pandemia em 2020, cada vez mais os nossos idosos eles têm sofrido de depressão. Porque a quem já estava acostumado a estar ativo teve que se retrair em casa e acabou gerando problemas psicológicos. E quando hoje a gente coloca um idoso para conversar com o outro, para dançar, para se divertir, para ouvir aquelas modas de viola que eles gostavam de ouvir Sim. e que faz lembrar a infância, eles saem dali com a mente muito melhor e vivem melhor. Então, um dos meus projetos é dar boa qualidade de vida para os nossos idosos. E para aquelas pessoas que têm Alzheimer, como você mesmo falou, que é um problema da minha avó, é dar tratamento digno. Tratamento é esse. É onde o SUS pode dar prioridade para essas pessoas. Porque eu sei que a minha avó pode pagar um pediatra, um geriatra, mas tem muitas pessoas que não têm condição. E que para encontrar esse geriatra pelo SUS é muito mais difícil. Então a gente tem que lutar para que a gente consiga mais especialistas para atender nessa área e principalmente para os nossos idosos. Muito bacana a sua proposta. Eu queria saber um pouquinho mais também, já que você citou a questão da Covid-19, como que foi a sua vivência na pandemia? Como que você passou esse nosso período que está tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Verdade. Deixa eu te contar. Em 2019, eu descobri um câncer. Isso já está avançado, é um câncer de intestino. Para mim, eu já iniciei o ano de 2019 já com um baque, que foi o câncer. E devido ao tratamento que eu fiz, quimio e radioterapia, minha imunidade baixou muito e eu era obrigada a usar máscara. No fim do meu tratamento, eu fiz cirurgia. Depois da cirurgia, eu tive que fazer uma nova cirurgia porque eu tive hemorragia. Depois eu fui para uma terceira cirurgia, que eu falo que foi Deus que me curou nessa terceira cirurgia, porque no dia que eu iria realizar, eu estava com 240 ml de pus na região abdominal, isso já depois de ter retirado todo reto, parte do intestino e amputação de ânus. Eu gostaria muito de frisar que hoje eu uso bolsa de colostomia pro resto da vida, e que isso não me impede de viver bem, de ter a alegria de viver. E aí, depois dessa fase que eu tive que usar máscara novamente porque eu estava com infecção e eu não poderia ter contato para pegar uma infecção maior, porque senão eu iria para a UTI. E foi aí que eu falo que Deus operou mais um milagre na minha vida. Eu não precisei fazer a terceira cirurgia porque Ele fez por mim. Enfim, terminamos o ano de 2019, entramos no ano de 2020 e foi quando veio a pandemia. Para mim, eu já estava acostumada a usar máscara e já tinha um ano ficando em casa, porque eu vivi esse ano de 2019 entre hospital e casa, porque eu tinha que fazer o tratamento. Mudou um pouquinho da minha rotina, mudou porque eu não podia ter contato com outras pessoas. Por ser um paciente que tinha saído de um câncer muito recente e também por correr o risco de pegar a Covid e não sobreviver, assim como tantas outras pessoas não sobreviveram. Para mim foi um baque nessa questão de não conseguir ter acesso àquelas pessoas que eu tinha saudade de ter e que eu não poderia abraçar, principalmente familiares, né? E por trabalhar na área da saúde, eu fiquei mais um tempo afastada, depois eu voltei a trabalhar e quando eu voltei a trabalhar eu também não podia ter contato com os meus pacientes, era um trabalho remoto. Então, isso foi a falta do contato físico que eu acho que mais gerou, que mais me causou um abalo maior, foi justamente isso. Ter passado por um câncer em um ano e no outro ano vinha a Covid-19. Então, isso fez com que eu me abalasse mais. E aí também veio a questão de vencer o câncer e você vê várias pessoas lutando por um vírus que a gente não conhecia totalmente, porque houve mutação. Em 1968, se não me engano, já teve Covid, mas não foi da forma que veio agora, não foi uma pandemia mundial, né? Já era um vírus existente, mas sofreu uma mutação e que fez a devastação que fez no mundo inteiro, né?
Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa sua fase, né, que você citou, onde você descobriu um câncer. Como é que foi a descoberta? Como que você descobriu, ok, eu tenho câncer, eu vou ter que tratar isso? Sim, 2018 eu tive alguns episódios de sangramento nas fezes. Procurei a unidade de saúde, ninguém na minha idade, nenhum médico na idade que eu tinha, 32 anos, suspeitaria que poderia ser um câncer de intestino. Então começou a se investigar problemas de hemorroidas, eu não tinha, depois achou que poderia ser ameba, porque a ameba também ela dá sangramento no intestino, que é uma verme muito comum na nossa região. Só que aí eu fiz o exame e não constou nenhum tipo de verme. E aí eu comecei a sentir dores na perna, a dor abdominal que via até a perna. Isso no mês de dezembro de 2018. Quando foi no dia 2 de janeiro de 2019, eu procurei o Hospital de Belo Campo. Inclusive, agradeço muito a Deus que me direcionou uma médica muito boa. E aí, quando eu relatei do sangramento nas fezes, ela me pediu uma colonoscopia com urgência. Nesse mesmo dia, ela já me deu o pedido e falou: se você tiver condição de fazer particular, faça. Me medicou, porque eu estava sentindo muitas dores. E aí, nessa mesma semana, eu já procurei fazer essa colonoscopia particular. Quando eu fiz a colono, com um dos melhores médicos, inclusive em Conquista, tanto que a pessoa que me intermediou para conseguir o exame falou assim: o que ele te falar, você pode ficar tranquila, porque é um dos médicos de referência. E aí, quando eu saí da sala, eu já saí com o diagnóstico de neoplasia retal avançada. Por já trabalhar na área da saúde e depois do sedativo, eles me pediram uma biópsia com urgência. E aí, meu marido estava comigo me acompanhando, ele só falou assim: não, esse exame já está pronto, e me pediu uma biópsia com urgência. Eu falei: deixa eu dar uma olhada no exame. Quando eu olhei o exame, eu falei assim: eu não estou com uma lesão, eu estou com câncer. E ele começou a batalha. Para mim, a vida não. Para mim, eu não tive ali uma sentença de morte. Eu não vi dessa forma. Mas para meu esposo, que estava comigo no momento, ele ficou muito abalado. Ele ficou muito. Tanto que ele não sabia. A gente foi para o laboratório, ele perdeu carteira, ele perdeu o pedido. Ele ficou desnorteado porque ele tinha perdido o pai dele há cerca de 1 ano e 6 meses com o diagnóstico de câncer. E eu tinha perdido um primo de 23 anos com 1 ano certinho naquela data, com também câncer. Então, para ele, passou um filme: eu vou perder Noélia também, vou ficar viúva e com 2 filhos para poder criar. Só que a primeira coisa que veio à minha cabeça: eu tenho Deus, eu sou católica, eu sou uma mulher de muita fé, e eu falei: eu não posso me abalar agora. E eu só falei para Deus que seja feita a sua vontade, não a minha, porque ele sabia de tudo. E a única coisa que eu pedi para ele, que ele tivesse misericórdia do meu corpo, porque eu sabia do que eu iria enfrentar. E aí veio sequência, veio toda a sequência que a gente tem hoje. Hoje eu luto também por essa causa, porque como eu vivi na pele, eu quero muito que as pessoas tenham um acesso a um serviço digno de saúde e que a gente possa, esses pacientes não são oncológicos, mas pacientes que passam por outras comorbidades e que precisam de assistência maior, tenha disponibilidade e que tenha acesso. E aí nessa época eu encontrei anjos, eu falo que Deus foi colocando anjos na minha vida, que eu iria conseguir uma vaga para conseguir passar pelo oncologista em abril, eu estava em janeiro. E a médica só me falou: não pense no tempo que você perdeu, você vai ter que pensar no tempo que você tem de vida, que você vai ganhar. E aí foi quando eu consegui um acesso no SAMU, consegui um oncologista, consegui fazer radioterapia, consegui todo o meu tratamento, cirurgia, tudo por lá. E eu falo que foi guiado por Deus mesmo. Então você conseguiu um tratamento pelo SUS? Sim. Tanto que as pessoas me perguntavam, eu estava na sala que tinha pessoas que tinham planos de saúde. E aí eles me perguntavam: qual é o seu plano de saúde? Eu falei: meu plano de saúde é Deus. Aí, mas por que Deus? Eu falei: porque eu tô aqui pelo SUS. E eu sei que foi por conta dele. Foi através de anjos que ele enviou que me conseguiu colocar aqui. Porque o SAMU, eu acho que desde, se não me falha a memória, desde 2014, tem uma parte oncológica. Mas para você conseguir ter acesso a essa parte é muito difícil, porque a demanda do câncer hoje é muito grande. E na época, por eu ter 32 anos, por ter 2 filhos,
já está com um câncer no estágio avançado, de certa forma, a prioridade, eu vi que eu tinha uma prioridade ali e graças a Deus eu consegui essa prioridade. E eu só gostaria só de citar sobre isso porque as pessoas acham que quanto mais jovem, maior é a chance de sobrevivência com o câncer. E pelo contrário, quanto mais jovem, menor é a chance de sobrevivência. Porque o metabolismo é rápido e as células cancerígenas, tudo que ela precisa, o jovem tem e é tudo mais rápido. Já um paciente idoso, o metabolismo é mais lento, então a doença ela demora mais para evoluir. No jovem ela evolui muito rápido. Por isso que é tão importante, né, ter informação sobre os assuntos, fazer exames de rotina, Sim, né, sim. justamente por conta disso, porque como você disse, é algo que é muito rápido, né, que você descobriu, já estava em estágio avançado, de uma forma que foi reversível? Bom, a bolsa de colostomia não é reversível, eu não tive essa chance, Sim. porque o tumor ele já tinha atingido toda a parte do meu reto e também alguns músculos planos, então eu tive que ter amputação, como eu falei, amputação de reto, e tinha 9 linfonódulos no meu intestino, eu só não tinha metástase no fígado e nem no pulmão, graças a Deus, mas eu tive que retirar toda essa parte e aí colocar a bolsa de colostomia. Hoje eu não tenho reversão, mas vivo muito bem com ela, me aceito do jeito que eu sou, sou enquadrada na lei de deficiente físico não visível, luto também pelos meus direitos e aonde eu vou defender um deficiente físico, eu sei o que é, porque eu também sou. Sim, então você também é deficiente física não visível? Não visível. E como é para você, assim, o dia a dia, como uma pessoa que é deficiente física não visível? Você para as tarefas que para outras pessoas talvez sejam mais fáceis e para você tem uma certa dificuldade? Vitor, eu nunca coloquei dificuldade na minha vida. Sim. Vítima, eu sempre falo que eu sempre fui. E você, ou Sátila, qualquer um de nós podemos ser. Sim. Agora, eu não gosto de ser vitimista. Pronto. Tudo pra mim, eu nunca coloco barreiras para poder chegar. Então, quando veio a questão da bolsa de colostomia, eu lembro que a minha médica falou assim, Noélia, a chance de você usar é de 99%. Meu esposo falou assim, mas a doutora Noélia só tem 32 anos, como é que ela vai viver a vida toda com a bolsa de colostomia? Ela me disse, ela tem duas opções, ela usa a bolsa de colostomia ou ela vai usar fraldas pro resto da vida. E tanto que ela citou, eu não sei se vocês já sabiam disso, mas a Rainha Elizabeth, que faleceu ano passado, ela também usava bolsa de colostomia. Sério? Sério. E a gente não sabia. Uhum. E aí ele ainda citou, ele falou assim, mas ela já tem 87 anos, ela tem 32. Mas aí foi o que a minha médica falou, mas a chance que ela tem de sobrevivência é essa. Então hoje, a bolsa de colostomia, ela não me impede de fazer nada do que eu quero. Eu vou na academia, eu uso biquíni, eu vou na praia, vou em clubes, uso minhas roupas justas. Inclusive, tem pessoas que me perguntam como é que eu estou usando a bolsa se eu não percebo? Sim. Porque assim, a gente, por ser mulher, a gente tem a sociedade impõe um certo padrão de beleza e que para a mulher se olhar no espelho e ver uma bolsa de colostomia, aí ela, pô, eu sou diferente, abalo psicológico, abalo autoestima, mas eu me preparei para isso. Por isso que é importante. Quando eu passei pelo câncer, eu já queria saber por todas as fases que eu iria passar, o que eu iria viver e me preparar para viver e viver bem. Ótimo. É assim, Noélia, essa história é muito emocionante. Daria um livro muito interessante mesmo. E eu queria saber de você, assim, quando que surgiu essa ideia de se candidatar? Se é uma coisa de adolescência, tipo um sonho mesmo, ou se foi algo que você se descobriu na vida adulta, né? Já que as mulheres não estão tanto na política, como que surgiu esse desejo? Amiga, deixa eu te falar, não foi desejo de adolescente, não. Eu sempre gostei de falar em público. Na minha escola, sempre quando tinha algum projeto, algum trabalho, eu apresentava, tinha coragem de apresentar, mas nunca me pensei em ser política. Isso surgiu na fase adulta da vida. Porque quando a gente se torna adulta, a gente vai vendo as dificuldades, principalmente quando a gente é mãe, e se a gente não se posicionar, ou se a gente não correr atrás dos nossos direitos, a gente fica para trás e a gente se conforma. Então foi aí que veio a ideia de entrar na política. Eu, como mulher, eu via minhas necessidades e eu via que ninguém... Era tudo normal.
A mulher passa por um parto que sofre uma violência obstétrica, é normal? Não é normal. A mulher nasceu para pilotar fogão, não é normal. A mulher nasceu para ser o que ela quiser ser. E por isso que eu entrei para a política. Me deu vontade de entrar na política justamente por isso. E há 16 anos atrás, quando eu comecei a ser agente comunitária de saúde e que eu vi que eu tinha que lutar realmente para conseguir os nossos direitos no trabalho, eu comecei a me descobrir que eu posso conseguir outros direitos também, não só no meu trabalho, mas para a população em geral. Porque a função do político é esse, é não pensar só em si, é pensar no todo. E aí também eu aprendi a gostar de gente e cuidar de gente. E foi aí que veio o interesse de entrar na política. Se você também me perguntasse, eu fui candidata em 2020, eu tive 319 votos, entrei aos 45 minutos do segundo tempo para compor, porque hoje é lei, tem que ter 30% de gênero, seja ele masculino ou feminino, e a gente sabe que na nossa cidade a maioria é masculino, então tinha que ter mais uma mulher. E aí eu fui, entrei para compor, fiz minha campanha básica, tive 319 votos, pelas pessoas que me conheciam e que confiavam e sabiam do que eu era capaz. E aí agora, em 2024, resolvi novamente entrar na política com uma força maior, para que a gente possa mostrar a força da mulher, para que a mulher seja representada efetivamente na Câmara de Vereadores e que nossa voz não seja calada. Infelizmente, a gente só tem uma candidata eleita e nós precisamos de mais mulheres na Câmara para que a nossa voz não seja calada nem abafada. E se for para bater na mesa, se for para correr atrás de objetivos, você pode ter certeza que Noélia coragem tem. Eu falo, se o câncer não me parou, não vai ter ninguém que vai me parar. Muito bom ver mulheres, né, com essa coragem, essa disposição, né, de estar lutando mesmo, porque é preciso, né? Sim. Porque, né, as mulheres não ocupam, como dizem, as cadeiras, né, lá na Câmara. Então é bem interessante mesmo. Você citou um fato interessante, né? Porque na última eleição você foi a segunda mulher mais bem votada, só perdendo para a candidata que foi a mais votada, que ganhou a eleição. Sim. E a gente vê um dispare, né? Porque os homens, né? O segundo mais bem votado homem, obviamente foi eleito. Sim. E a segunda mulher mais bem votada, não. A gente vê justamente essa questão de gênero ainda muito forte. Qual você acha que deve ser o meio para que mais mulheres nessa eleição consigam ganhar a Câmara de Vereadores, consigam ganhar uma cadeira, ganhar não, que não é ganho, né? Mas conquistar a sua cadeira de direito lá. Vitor, é uma pergunta muito interessante porque, assim, eu sempre fui a favor de cotas, sim. A gente tem que ter nossos direitos garantidos. Hoje, a gente tem uma lei que ela diz que tem que ter 30% de mulheres na política, mas nós não temos uma lei aprovada que a mulher ela tem que ter 2 ou 3 ou 30% dessas vagas garantidas já na Câmara. E a gente precisa lutar por isso. Hoje eu concorro de igual para igual com qualquer homem. É voto a voto. Eu tenho essa lei que tem que ter 30% no partido, mas na hora da disputa é de igual para igual. Eu disputo de igual para igual com os homens. Então, assim, a gente precisaria de políticas públicas já de cima, federal, de leis federais para chegar ao estado e ao município, onde a mulher realmente tenha cotas já garantidas para estarem na política. Eu acredito que é por isso que muitas mulheres hoje ela não quer envolver na política, não é porque tenham medos, mas é porque sabe que a concorrência é muito grande e que vai ser desleal a concorrência também. Porque enquanto nós temos voz, nós somos maioria, o homem ele tem força braçal e grita e ele quer abafar a nossa voz. E é justamente por isso que muitas mulheres ainda não criaram coragem para estar na política. Quando eu vejo hoje uma pessoa falar assim, eu também poderia ser candidata, eu falei, ótimo, vá mesmo. A gente precisa de mais mulheres na política. A gente precisa discutir de igual para igual. E hoje eu não tenho nenhum problema de estar conversando com um homem e se a gente for fazer um debate político, a gente vai debater de igual para igual, porque o que vale é conhecimento. Eu queria muito que a nossa população belocampense olhasse dessa forma. A gente tem que escolher pessoas preparadas para estarem defendendo projetos que favoreçam a todos, que
que estejam no poder legislativo, não para A e nem para B, mas para A Z, e que olhe todo mundo de forma igual. E é por isso que a mulher precisa estar lá. A mulher tem um olhar diferenciado. Olhe para a mamãe para você ver. Nós somos mães. Eu hoje sou avó com muito orgulho, aos 32 anos. E a gente olha de forma igual para todo mundo e a gente tem sempre estar dando o nosso melhor. E na política também é assim. Você citou de olhar para todo mundo de forma igual, né? Eu gostaria de saber, agora passando mais para as pautas, né, identitárias, como que você vê a questão do movimento negro, do movimento LGBT, quais são as suas bandeiras? Olha, eu costumo dizer que eu defendo gente, eu não defendo bandeira. Sim. Se você é negro, se você é LGBT, eu vou defender você. Porque esse é interessante. Porque às vezes quando a gente começa a defender uma parte, a gente sempre vai deixar de defender outra. Meu avô é negro, eu sou muito orgulhosa por isso. Minha mãe é negra e eu sou muito orgulhosa por isso. E meus melhores amigos são negros. E eles sim, eles precisam de oportunidades. Eu vejo muita fala de muitas pessoas dizer assim, o negro quer sobressair em tudo, mas se você não sobressair realmente, as pessoas não vão querer te escutar. É igual uma mulher. A mulher também tem que sobressair para ela ser ouvida. Senão as pessoas vão tentarem abafar a voz e vão tentar calar a nossa voz. Hoje também, quando você fala de LGBT, é um assunto que muita gente quer fugir dele, mas a gente tem que encarar, porque faz parte da nossa realidade social. E quando eu vejo homofóbico, quando eu vejo pessoas com discriminação, isso me afeta profundamente, porque ali tem um ser humano, ali tem uma pessoa que ama, independente de qual gênero que ele escolheu amar, mas ele ama, e ele precisa ser acolhido. Tanto que eu tenho algumas amigas que têm filhos que são meninos que gostam de meninas, tem meninas que gostam de meninas, e que já me perguntaram, Noélia, o que eu faço? Eu falei, acolha. Porque o mundo já está lá para julgar e jogar pedra. Não precisa começar dentro de casa. Acolha seu filho, acolha sua filha, sabe? E essas pessoas não é porque deixaram de gostar de homem, de mulher, ou se gostam, se são héteros, se são homos, se são LGBTQI+. Não é porque deixaram de ser gente. Se eu gosto de gente e se eu gosto de cuidar de gente, independente da cor, de gênero, eu tenho que cuidar e zelar. E minha bandeira hoje, o que eu defendo é gente. Tá. Então, Noélia, eu queria saber também, porque assim, você é uma marqueteira de mão cheia, né? Você faz os vídeos e faz um vídeo duplicado e faz mesa cast e tudo mais. Inclusive tem o seu slogan, né? Liga para Noélia. Sim. Eu queria saber de onde que vem essa genialidade toda. Você tem uma equipe, você trabalha sozinha? Como é que funciona? Eu tenho uma equipe, onde a qual sou muito orgulhosa de cada um deles. Quando eu resolvi aceitar esse convite de ser candidata a vereadora, eu sabia que um vereador ou qualquer político, ele não chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa de pessoas qualificadas do nosso lado e precisa de pessoas que nos ajudem. Então foi isso que aconteceu. Eu já tinha amigos que resolveram me apoiar, apoiadores, inclusive meu marqueteiro, ele é maravilhoso. Gostaria de falar sobre ele, o nome dele é Michael, conhecido como Michael na cidade, amigo, marqueteiro que trabalha em família e que eu amo demais sua esposa, que seu irmão também te ajuda nesse trabalho. Ô Michael, aparece aqui pra... Aparece aqui, ó, seu marqueteiro tá aqui. Ó. Meu amigo, companheiro de marketing, que abraçou essa ideia. Tá, pronto. Que abraçou essa ideia juntamente comigo, meu parceiro na realidade. Tem meu esposo também, sabe, minha família. Tem outros amigos, gostaria de citar o nome de alguns. Os outros que eu não citarem, por favor, não se sintam ofendidos, mas é porque são muitas pessoas atrás de Noélia. Catiane, Flamínio, Grace, quem estava lá baiano, me abraçou assim, me acolheu de tal forma que eu sou muito grata. Douglas, um grande colaborador também, é um jovem cheio de ideias, estudante de administração, pedagogia, e que está nessa junto comigo também, fazendo as coisas acontecerem. E juntamente, eu já tinha algumas ideias,
Porque quando até para escolher meu número, eu já pensei na estratégia do celular, né? O 77 DDD da Bahia e o 99 é o início da maioria dos celulares. E, inclusive, eu gostaria só de lembrar a vocês que quando a gente vai digitar lá também, o 55 é Brasil. Então, 55 é o número que eu apoio, 77 solidariedade e 999 Noélia. E aí surgiu a ideia do Liga pra Noélia. Porque assim, fica mais fácil para você gravar e o bordão pegou, realmente. Aí a gente, quando escolheu o número, falou: número de telefone, qual é o bordão? Liga pra Noélia. E aí surgiu da equipe e graças a Deus pegou. E Noélia, eu queria saber também um pouquinho sobre suas redes sociais. Como que você movimenta, como é que você cuida das redes? A gente sabe que é algo muito importante, né, nessa época política. Como é que funciona? As minhas redes sociais, a gente faz embasamento dos meus projetos, de tudo que eu quero, e a gente segue aquela coerência para poder manter os conteúdos. Inclusive ontem a gente postou, ontem foi dia 10 de setembro, a gente postou, foi um dia mundial de prevenção ao suicídio, um assunto que deve ser falado e discutido sim. Eu sei que tem feridas, a gente tem marcas, mas as cicatrizes a gente só consegue chegar até elas se a gente cuidar das nossas feridas. Então não adianta a gente fugir de certos tipos de assuntos, porque sabe que está na nossa realidade, inclusive em Belo Campo. Eu já perdi amigos, já perdi parentes, eu já perdi pessoas queridas que cometeram o suicídio porque acharam que não tinha mais jeito. Então nas minhas redes sociais eu procuro abranger de tantas formas. É o lado cômico, porque a política tem que ser leve, a gente precisa falar de projetos, a gente precisa falar de assuntos importantes que estão na mídia, a gente precisa falar sobre isso. Então, esse é o meu roteiro das minhas mídias sociais. E aí, para que todos compreendam qual é realmente Noélia. Você vai ver na minha rede social, desde de assuntos como foi o tratamento do câncer e até agora em relação à política. Tanto que eu não quis fazer uma rede social à parte, porque eu queria que as pessoas me conhecessem antes da política, para saber qual era a minha realidade antes da política, para poder divulgar a pessoa Noélia, o ser humano Noélia, e também a candidata a vereadora Noélia. E você acha que entre a candidata e a pessoa Noélia existe algum tipo de diferenciação? Não. Não? Não. Isso eu te falo com certeza. Sim. Porque assim, foram os meus princípios que fizeram eu chegar até aqui, o que eu acredito, e é isso que eu quero. Quando você falou, Vitor, de defender bandeiras, eu sempre falo também que eu não defendo partido, eu defendo o melhor para o povo. Hoje eu estou num partido que eu vi o crescimento de Belo Campo, o que Quinho fez com 37 anos ele entrou, que muitas pessoas falavam, aquele moleque vai fazer o quê com o Belo Campo? E na época eu era oposição. E hoje eu estou na situação porque eu reconheço o trabalho que ele fez. E esse trabalho tem que dar continuidade. E por isso que eu falei para você sobre que não tem diferença. Porque a Noélia que eu vivi, a Noélia que sofreu um câncer, a Noélia que teve um filho cedo, a Noélia que veio da zona rural, de uma família humilde, onde o pai trabalhava na roça para conseguir alimento, que muitas vezes a gente nem tinha o que comer, é essa Noélia que eu quero estar na política, porque eu quero estar no lugar do meu semelhante. Eu quero, quando você contar um problema para mim, falar, Noélia, eu estou passando por isso, eu sei qual é a sua dor, porque eu também já passei por isso. Então, hoje eu tenho 38 anos, mas foram 38 anos de muita história. Como o Tati falou, daria um livro. E é isso, eu não quero me separar da Noélia, que eu sou do dia a dia, da Noélia na política. Eu sou a Noélia que anda de bicicleta, chinela havaiana, que fala com todo mundo, e independente político ou não, se alguém falar assim, Noélia Metida não fala comigo, eu falei assim, talvez a pessoa que não olhou pra mim porque eu tava lá dando oi, ela não me viu. Sabe, é isso que eu quero levar pra política, eu quero ser eu. E Noélia, qual que é o seu principal diferencial? O que faz uma pessoa votar em você e não em outro candidato? O meu principal diferencial é justamente isso, fazer a diferença. É você chegar na Câmara de Vereadores e mostrar que você pode. Não lá só para ocupar uma cadeira, não está lá só para elogiar o prefeito, não está lá só para criticar o prefeito. Não. É dar voz, ouvido e olhos ao povo de Belo Campo. Muitas vezes, nós nem sabemos quais são os projetos que estão sendo votados. E a gente precisa fazer esse diferencial.
é convocar a população para estar lá junto, é saber quais são os projetos que você serão beneficiados na cidade e qual foi o projeto que você levou. E também a população ser consciente que ela também pode elaborar projetos e levar para a Câmara de Vereadores para serem votados. Não são só os vereadores. E também a gente fiscalizar. A gente precisa de fiscalização, a gente precisa mostrar serviço. É justamente esse o diferencial. Infelizmente, quando eu me candidatei agora para vereador, eu já encontrei para vereador, encontrei vários obstáculos, porque tem gente que fala para prefeito eu vou votar, mas para vereador não. Eu digo, por que não? Porque a política de vereador é muito desacreditada. Promete muito e não faz nada. E aí está o meu diferencial. Eu não prometo, eu faço. E eu quero mostrar isso. Entendeu? Sim. Então é por isso que hoje eu estou como candidata, se for da permissão de Deus e da vontade do povo, ser eleita e fazer a diferença. Sim. E qual que é a sua principal proposta hoje? Caso você seja eleita, qual é a sua proposta para a população de Belo Campo? Uma das minhas prioridades, por já trabalhar na saúde, é a saúde. Porque, assim, como eu já passei por um problema de saúde, eu sei que o nosso sistema único de saúde precisa melhorar, mas é um dos melhores programas que existe no mundo. Nenhum lugar funciona tão bem o SUS, tanto que hoje você pode pagar por um órgão, mas só o SUS pode fornecer. Sim. Então, isso funciona muito bem e eu acredito muito no SUS. E Belo Campo também, eu acredito no crescimento da saúde. Nós estamos com reforma no hospital, a gente tem muito o que fazer. Hoje a gente tem PSF que trabalha de 7h30 da manhã a 10 da noite. Isso já é muito bom. A gente precisa, é claro, melhorar em muitas outras coisas, em questão de qualificação de profissionais, e eu vou batalhar para isso. Não precisa ser só o profissional, mas o profissional precisa ser humano, porque a humanização no serviço faz a diferença. Eu que passei por um câncer, eu tive um dos melhores tratamentos que eu podia ter. A questão da humanização, porque às vezes, Vitor, quando você entra na porta dentro de um hospital ou de uma unidade de saúde, a pessoa ela quer sair dali com um problema resolvido. E às vezes uma simples escuta e uma simples fala, você é capaz de resolver o problema dessa pessoa. Sim. E é esse diferencial, a gente precisa trabalhar pela saúde, para que dê melhoria. Neto vem aí com grandes projetos, as salas já estão sendo construídas, maquinários já estão sendo conseguidos, mas para isso a gente precisa ter profissionais qualificados para trabalhar naquela área e nós vamos lutar para ter pessoas qualificadas para fazer um bom trabalho pela nossa população. Outra coisa também que eu quero lutar muito em questão da acessibilidade. Eu vejo ainda muita dificuldade na acessibilidade, na priorização de alguns serviços. Não é que você queira, eu não quero ser tratada diferente do que ninguém, mas eu quero que os meus direitos sejam garantidos e respeitados. E eu quero que isso aconteça e eu vou lutar para isso. Quero também falar sobre os nossos jovens, pessoas que precisam de oportunidades, pessoas que precisam ter uma visão, precisam sonhar e esses sonhos precisam ser concretizados. Quando eu vejo você com 22 anos fazendo essa entrevista para mim, com 38 anos, eu fico muito feliz por isso. Porque eu sei que tem um jovem ali que lutou muito, ralou para conseguir seu espaço, que está conseguindo e que vai crescer muito com a graça de Deus, eu tenho certeza disso. E vai dar oportunidade não só para mim, mas para outras pessoas mostrarem sua vida e mostrarem os seus projetos. E isso é muito importante. A gente tem que continuar apoiando os nossos jovens. A gente precisa continuar incentivando a sonhar. Porque eu falo para vocês que a pessoa ela deixa de sonhar não é só quando ela morre, não. Tem muita gente que está viva, mas está morta porque deixou de sonhar. A gente tem que estar sempre buscando o melhor. Se hoje você tem seu estúdio, amanhã você tem que ter algo muito maior do que isso. Você tem que dar voz para outras pessoas através do seu maquinário, através das suas possibilidades. E eu tenho certeza que você conseguirá e você vai ter uma aliada para que isso aconteça. Independente do que vier pela frente. Sinoeli, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Como Sim. no início você disse, né, que veio da zona rural, né? Sim. Você, na sua infância, conviveu muito lá e tudo mais. Eu queria saber se você tem algum projeto para o pessoal da zona rural. Sim. Hoje eu tenho andado muito na zona rural, isso já é uma coisa rotineira minha, por já minha mãe morar em Sussuarana, ter meus familiares em Periperi, Pau de Espinho, Goivaras, essa parte da Mata de Cipó, todo mundo é primo. Então a gente anda muito. E hoje o que eu vejo maior dificuldade em questão da água.
Quinho, ele tem um projeto de levar a Embasa para a região inteira, já da Mata de Cipó, inclusive já começou a encanação em alguns lugares, né? Mas mesmo assim, hoje, água é vida, a gente precisa dar suporte na água, a gente precisa, vou falar principalmente da realidade de Sussuarana, onde eu estou rotineiramente lá, a questão da água, a gente precisa melhorar. Tem muita gente que não tem, depende de carros-pipas para poder ter uma água para lavar roupa, para poder beber, e muitas vezes não é uma água de qualidade. A gente precisa estar levando água para o nosso povo. Iluminação, a gente também precisa dar prioridade para a iluminação. A gente precisa também dar rede de apoio. Graças a Deus, Quinho também teve esse olhar diferenciado para colocar alguns pontos de apoio da saúde em muitos lugares, inclusive Sussuarana 2 tem um, Sobradinho também tem um. Agora, a gente também queria levar até Sussuarana 3 também, essa rede de apoio da unidade de saúde, porque a gente sabe da distância para uma pessoa idosa ir caminhando, que não tem transporte, até a unidade de saúde, já é um pouco de dificuldade. E também para a unidade de saúde chegar até esse idoso, também tem dificuldade. Então, quando a gente tem esse planejamento, quando a gente coloca as coisas mais próximas da população, tudo funciona melhor. E a nossa zona rural precisa sim, a gente precisa dar oportunidade para os nossos pequenos produtores. Quando a gente fala, teve 3 turmas já de técnicos de agronomia, a gente precisa colocar os nossos jovens para trabalhar, para ajudar o homem do campo, a saber como cultivar a terra, a saber como lidar, a saber de como tirar o sustento. Hoje, muitas vezes, a gente vê aqui na nossa realidade, a gente vive da mandioca. A plantação maior hoje é mandioca, mas nós temos solo, e quem provou isso, até mesmo na residência dele, na terra que ele tem, que a gente pode colher o que a gente quiser, se a gente tiver suporte de água, se a gente saber ter irrigação. Também eu gostaria de frisar as nossas associações rurais, que precisam de mais suporte para poder fazer o seu trabalho com eficiência, precisam de um olhar público onde possa dar mais dignidade para os nossos agricultores e para as pessoas que moram na zona rural. Hoje a questão de insumo, a gente passou por uma seca braba mesmo no ano passado, e que muitos agricultores não tinham nem o que dar para o seu gado, e muitos gados morreram porque não tinham o que comer. E aí o projeto veio do governo federal, os insumos para poder dar o suporte ao pequeno agricultor, mas que muitas vezes não chegavam para aquele pequeno agricultor porque ele não tinha informação. E às vezes a gente precisa levar essas informações. Uma coisa também que eu vejo com muita dificuldade falando hoje no trabalhador rural, na hora da aposentadoria, na hora de receber um benefício, na hora de um salário maternidade, que ficam recorrendo a terceiros para poder adquirir esse direito e que usam da fragilidade desse povo por não saber dos seus direitos, nem saber nem ler nem escrever, e que ficam tendo atravessadores para eles conseguirem o direito. E a gente precisa conscientizar nosso povo que direito tem que ser cumprido, e isso é direito federativo e está na Constituição, e precisa fazer valer essas leis. Então é para isso que a gente está aqui, para poder fazer a diferença. Vitor e Fágila, eu também tenho um projeto que é uma ONG ou uma instituição para trazer para Belo Campo. Esse eu falo que é um projeto de vida, mas que a política vai me ajudar muito a concretizar esse projeto, que é um projeto onde eu vou trazer iniciativas privadas de empresas para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida para os nossos belocampenses, ofertando a eles cursos, ofertando também qualificação e também trabalhar no social. Hoje eu acredito que se eu conseguir, eu já tenho amigos que me inspiram nesse projeto, que trazem de São Paulo, por exemplo, uma empresa grande, a gente fala como Magazine Luiza, vou citar esse nome aqui, porque já é um apoiador de um projeto de um amigo meu, e tantos outros que fazem doações, inclusive de ovos de Páscoa, para que a gente possa fazer uma Páscoa diferente para as pessoas que mais necessitam, para que a gente possa comemorar o Dia das Crianças também, e para aquelas pessoas mais carentes tenham, assim, por mês, uma qualidade melhor de vida do que a ONG possa oferecer ao Instituto. E para isso não depender só da questão do poder público, mas sim uma parceria com o poder privado. E isso é muito interessante trazer para a nossa cidade.
Então é um dos projetos que eu tenho assim de vida, como eu falei. Inclusive, o nome do instituto, se tudo der certo, será Maria Campos, em nome de uma grande mulher de São Paulo, vó de uma amiga minha, Catiane, mãe de Dona Vilma, onde ela conseguia realizar na periferia de São Paulo um dos maiores projetos que já teve e que matou a fome e que formou, profissionalizou muita gente. E é esse hoje uma das referências que eu tenho e de projetos que eu tenho também para trazer para Belo Campo. De onde surgiu a ideia de criar uma ONG? Eu fiquei muito curiosa sobre isso. Olha, surgiu porque assim, Belo Campo, a gente sabe que tudo depende muito de política, né? E passou a política, e aí? O que a gente vai fazer? A gente pode ajudar as pessoas de outra forma também, através das ONGs, através de um instituto, e esse instituto perdura independente de político ou não. Então, Noélia está no jogo político para ganhar as eleições, mas também para perder, porque é jogo, faz parte. E se eu perder, eu tenho meus projetos que eu vou dar continuidade. Eu não quero parar por aqui. Eu quero dar continuidade e eu quero lutar pelo que eu acredito. E a ONG surgiu daí. E aí eu sei que eu posso também contar com iniciativa privada para andar junto comigo nesse projeto, independente de ganhar ou não a eleição. Ganhando a eleição, vai ficar mais fácil? Vai, é claro, vou ter mais força, mas se não ganhar também, o projeto vai dar continuidade. Bacana. Muito Interessante. Tem mais algo que você gostaria de falar, de comentar com a gente? Vitor e Sammy, não, é só agradecer mesmo, né, por tudo que vocês têm feito, pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu quero dizer para vocês também que minha luta começou desde cedo. Hoje eu sou agente comunitária de saúde há 16 anos, luto pela minha profissão, estou como candidata, mas eu sou agente comunitária de saúde, porque graças a Deus hoje nós somos profissionais realmente da saúde e a gente luta pelos nossos direitos todos os dias, a gente bate de casa em casa, de porta em porta. Mas antes disso, eu já fui doméstica, eu já catei papelão, já catei latinha, fui mãe aos 16 anos, sou vó aos 38 anos, então eu sei da realidade de cada um, eu sei o que é ser uma mãe de família, eu sei o que é trabalhar fora, eu sei o que é chegar em casa e ter que fazer, porque além de ser mulher, a gente tem que se desdobrar em 10 para conseguir exercer todas as funções que nos são dadas. Né? Que a gente é esposa, a gente é mãe, a gente é avó, a gente é trabalhadora fora, a gente pode ser doméstica, agente de saúde, professora, o que a gente quiser, como eu falei. E a gente desempenha muito bem. E eu espero que minha próxima função seja vereadora de Belo Campo. Cara, eu só tenho a te agradecer assim imensamente por essa entrevista. Foi uma entrevista muito boa, a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, conseguimos conhecer um pouquinho mais sobre a sua proposta enquanto candidata a vereadora. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para mulheres, para jovens que te vejam como uma inspiração, que te vê assim, uma mulher na política, que queiram ingressar. E qual é a mensagem que você deixa para essas jovens? Bom, então eu vou aproveitar a oportunidade de deixar de olhar um pouquinho para vocês e olhar diretamente para eles, certo? Eu queria dizer para vocês que nunca deixem de sonhar. Principalmente nós mulheres, a gente precisa dar sempre um suporte umas para as outras. E o lugar de mulher é onde ela quiser, seja na política, seja no plenário, seja na escola, seja até mesmo como dona de casa, mas que seja a sua escolha, porque você que escolhe o lugar onde você quer. E eu gostaria muito de pedir que você, mulher, principalmente, ingresse na política, lute pelos nossos direitos, abrace umas às outras, porque a gente precisa de força para estar levantando umas às outras. E sim, meninos, falando para vocês, quando eu falo de política, eu sempre falo que eu não quero ninguém atrás de mim. Eu quero as pessoas caminhando do meu lado, porque eu sei que sozinha eu posso até chegar, mas acompanhada eu chegarei mais longe. Então é por isso que eu quero as pessoas do meu lado, as pessoas estando comigo, sendo um lado crítico. A crítica também faz parte do ser humano, porque quando a gente fala que a gente não precisa melhorar, você estagna, você não cresce. Nós temos que estar sempre em crescimento. Tem coisas que eu sou boa, mas tem coisas que você é melhor do que eu, que você pode me opinar, ajudar a melhorar.
E isso tem que ser aceito, né, na nossa sociedade, na nossa vida. Então, eu acredito que nós mulheres, principalmente, você, Vitor, como homem, você que tem sua mãe como referência, a gente sempre tem uma mulher atrás da gente que nos dá força, que nos impulsiona. A gente precisa levantar essas questões e dizer que mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser. E somos resistentes, sim. E estamos aqui para vencer todos os dias. Certo. Tem algum recado final que você queira deixar para quem nos acompanhou até agora, para seus eleitores? Sim. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão me acompanhando, que estão nessa caminhada comigo. E para aqueles que não decidiram seu voto ainda, faltam apenas 25 dias para as eleições. Então é importantíssimo que você avalie cada candidato, cada proposta, que você coloque realmente lá na Câmara, no Legislativo, pessoas que tenham ideias, que tenham projetos, que queiram lutar com vocês, porque eles serão, nós teremos os olhos, os ouvidos e a boca de vocês dentro da Câmara. Então saiba escolher o voto para vereador. E eu estou aqui colocando à disposição um 77999, liga para a Noélia. Se você não tiver ainda decidido seu voto, venha comigo e vamos fazer a diferença. Mais uma vez, muito obrigado, Noélia, pela entrevista. Agradeço também, Noélia, foi belíssima. Você é uma mulher muito... Eu falo que é inspiração mesmo, né? Eu desejo toda a sorte do mundo para você nessa campanha e que dê tudo certo para você e que agrave, né, mais e mais na sua caminhada e na sua vida. Muito obrigada, Sérgio. E obrigado a você também que assistiu até aqui, você, nosso seguidor do Fênix Camboá Podcast. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.